professora. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Gustavo, boa tarde. Que ânimo, Gustavo. Tá com sono, Gustavo? Deixa eu ver quem mais entrou. Benício, boa tarde. Lucas, boa tarde. Helena, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje só é terça-feira. Vamos nos animar, né? Ontem nós iniciamos mais uma semana. Estamos pertinho das férias. Vai ter uma semana de recesso para descansar, né? Boa tarde, Isabela, Antônio, Rafaela. Boa tarde, professora. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde. Boa tarde. Bruna, boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Sim ou não? Ótimo. Pessoal, na semana passada, nós começamos a falar sobre a vegetação e as paisagens brasileiras, certo? Vocês se lembram? Fizeram as atividades, né? Então, na semana passada, nós Participei da falamos... aula passada. Oi? Eu não participei da aula passada. Você faltou na última aula, né? Então, e aí nós falamos sobre as vegetações e a paisagem brasileira. Antes de começar a nossa aula propriamente de hoje, a professora quer retomar uma leitura que a professora deixou com vocês na semana passada para vocês fazerem. Boa tarde, Malu. Olha só. Então, nós vamos lá. Lembram que tinha na... É da página 27? Isso, acho que é. Deixa eu ver aqui, o Lucas. É o climograma? Não, não é o climograma, não. É essa página aqui, ó, que foi do material de apoio. Lembra que a professora deixou para vocês fazerem a leitura? Dos tipos de vegetações? Tá lá no material de apoio, se eu não me engano, é na página 3 do material de apoio. Aí é só para a gente retomar isso aqui para dar continuidade à nossa aula de hoje, tá? Então, aqui são os tipos de vegetações encontradas, né, no Brasil. Tem a floresta de araucária, engasgou agora. Olha só, as florestas de araucárias, tá? A caatinga, a floresta atlântica, o cerrado, a floresta amazônica e os campos, certo? Olha só, então, vamos ver aqui como que é a floresta de araucárias. Olha só, a floresta de araucárias, né, também conhecida como Mata das Araucárias, é uma formação vegetal constituída de pinheiros brasileiros chamados de araucárias. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente no sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical, tá? Então, nós temos aqui um tipo de formação vegetal, né? Que é a araucária. Geralmente, ela é encontrada no sul, que tem o clima subtropical, certo? Aí, nós temos a caatinga, que nós vimos lá, lembra do juazeiro, que nós vimos aqui, ó, essa plantinha também, ó, tá? Olha só aqui, foi aqui. O juazeiro que nós vimos, né, que é encontrado nessa formação vegetal, que é a formação vegetal da caatinga. Olha só, caatinga na língua indígena tupi significa mata branca. Recebe esse nome porque a mata perde suas folhas na estação seca e os troncos retorcidos adquirem um tom branco acinzentado. Esse tipo de formação vegetal ocorre em áreas de clima tropical semiárido do Nordeste do Brasil,
tá? Então, é bem comum. A caatinga, geralmente, nós encontramos no Nordeste, né? Então, olha só, esse nome é um nome indígena, né? E ele recebe esse nome porque as árvores, né, as vegetações, elas perdem as folhagens, né? E os seus troncos ficam acinzentados, né? Olha que legal. E é encontrado somente nessa região, né? Onde o clima tropical ele é semiárido. Aí nós temos a floresta atlântica. Ela é formada por uma grande variedade de plantas de pequeno e grande porte. Olha só, então quando a gente fala de pequeno e grande porte são árvores gigantes, né? Árvores bem grandes. Professora, Oi. também caatinga é uma palavra que é como a gente usa também quando você tá ferido. Toma caatinga, isso daí. Não, Noah, mas aí é caatinga, né? De algum cheiro forte, né? Um fedor. Aqui nós falamos caatinga, tá? É diferente. Não fala que, o clima, a formação vegetal da caatinga. Caatinga é de fedor. Mas Caatinga é conhecido como um clima fedorento. isso! Olha só. Então, olha só, aqui na Floresta Atlântica, né, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ela é conhecida como a Mata Atlântica. Essa formação vegetal é típica do clima tropical, tá? Aí nós temos também o cerrado. Olha só, o cerrado é uma formação vegetal composta de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, tá? Com troncos e casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Este tipo de vegetação está presente principalmente na porção central do território brasileiro, na qual predomina o clima tropical, tá? Aí nós temos a floresta amazônica, também é chamada de floresta equatorial, devido à sua localização próximo à linha do Equador. E ao predomínio, né, do clima dela equatorial úmido, né? Apresenta muitas árvores de médio e grande portes, como com folhas largas e copas fechadas. Olha a figura aqui, ó, a imagem da floresta amazônica, ó. Tá? A floresta amazônica tem a maior diversidade de vida vegetal do mundo. Olha só, né? Então, quem sabe aí da Amazônia, que nós temos aqui a floresta amazônica, é uma das vegetações que tem maior diversidade no mundo, não é só aqui no Brasil, tá? É do mundo todo. E aí nós temos os campos, tá? Os campos, eles são formações vegetais constituídas de gramíneas e distribuídas principalmente pelo extremo sul do Brasil, na unidade federativa do Rio Grande do Sul, onde predomina o clima subtropical, onde é mais frio, né? E esse tipo de formação vegetal é muito utilizado como pasto natural na alimentação do gado, tá? Então, olha só como que as imagens são bem diferentes. Ó, aqui, ó, a floresta toda fechada, as copas das árvores. Aqui já as árvores, tem árvores, né? Mas são árvores pequenas, com folhagem menor, tá? Então, pessoal, se eu perguntar a vocês agora, né? Nós sabemos que no Brasil, qual que é o clima mesmo que predomina aqui no Mato Grosso mesmo? Vocês lembram? Tropical e... Escuta aí, sabe? Tropical e... Tropical e equatorial úmido? Isso, tropical e equatorial úmido. E aí, qual dessas vegetações será que predomina o Mato Grosso? Qual delas? Será que é a floresta de araucárias? Floresta amazônica. Será que é a caatinga? Floresta amazônica. Será que predomina o Mato É floresta amazônica e...
E a caatinga? Não. A caatinga fica no... Onde que fica a caatinga, ó? A caatinga fica em qual? Onde que fica a região? No Nordeste. Nós não estamos no Nordeste. Aqui é no Sul. A Floresta Atlântica fica no... Olha aqui. Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Né? E aí? E o Cerrado fica onde? Olha só, o Cerrado fica na região central do território brasileiro. Nós não falamos que... Floresta Amazônica e Floresta Atlântica? Não. O Cerrado, pessoal, ó. Cerrado, ele fica na região central do Brasil. Vocês já ouviram falar que Mato Grosso é o coração do Brasil? Não. Né? Há muitas pessoas que utilizam essa expressão, que Mato Grosso é o coração do Brasil, porque ele fica na região central do Brasil, tá? Então, o Cerrado é uma das vegetações presentes no Mato Grosso, tá? Só para vocês saberem. Agora, vamos lá para a página do LD, página 30. A professora queria só retomar com vocês aqui, tá? Sobre as vegetações do Brasil. Pronto. Nós não fez essa página. Nós vamos começar agora, tá? Hoje. E aí, hoje, a professora retomou aí com vocês sobre as vegetações, né? Nativas do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças que ocorrem, né, nas formações vegetais aqui do Brasil, nativas do Brasil, tá? Então, lá no LD, nós temos aí esse pequeno texto, ó. Durante o processo de ocupação do território brasileiro, então, quando o Brasil estava se formando, né, muitas áreas com vegetação nativa foram modificadas pelas atividades humanas para a exploração da madeira, cultivo de terras, criação de gado e para a construção de cidades e estradas, né? Então, quando o Brasil começou a ser formado enquanto país, enquanto as cidades brasileiras foram se formando, né, houve muito essa atividade humana, né? Os homens chegavam e tinham que limpar as áreas, né? Tinham que construir estradas. E aí eles começaram a fazer a exploração da madeira, então começaram o desmatamento, tá? Então tudo isso foi ajudando para que a formação que a vegetação do Brasil, né, nativa do Brasil, foram modificadas, tá? Atualmente, pouco resta da floresta atlântica, tá? E da floresta de araucárias, as primeiras a serem devastadas no Brasil. O desmatamento, as queimadas e principalmente a criação de gado já destruíram uma parte da floresta amazônica. Isso também ocorre nas formações vegetais da caatinga e do cerrado, as quais são intensamente desmatadas para a prática da agricultura e da pecuária. Olha só então, pessoal. Então, essas atividades são atividades humanas, né? Que fazem com que esse processo essa vegetação mude, né? E muitas vezes nós falamos que há extinção de animais, não é verdade? Vários animais sendo extintos. Nós podemos falar também que as nossas florestas, né, as nossas vegetações também estão sendo extintas, tá? Estão sendo extintas pelo homem, pela ação do homem, tá? Olha só aqui, ainda na página 30, nós temos aqui, ó. Opa.
professora. Lá na página 30, ó, nós temos os exemplos das pessoas, né, da ação do ser humano que fez com que mudasse a vegetação nativa, né? Olha só aqui, a criação do gado, como nós falou, em florestas de araucárias. Olha só então. Aí nós temos aqui também outra ação do homem, o crescimento das cidades, né, que avançou sobre as áreas da floresta amazônica. Então, as cidades construídas, né, vão avançando nas florestas. Aí nós temos aqui uma imagem, ó, do desmatamento e queimada na floresta amazônica. E não é tão longe, não, ó. Essa queimada é de 2018. Ó, só tem 2 anos. Aí nós temos também, ó, uma área desmatada no Cerrado. Olha só, olha aqui, em Mato Grosso. Olha só. E eles fazem isso por causa da agropecuária, né? Então, a criação de gado, o avanço das cidades, né? O crescimento das cidades, o desmatamento, as queimadas, tudo isso faz com que, né, a vegetação nativa brasileira está sendo extinta. Tudo bem? Entenderam, pessoal, então, esse processo aqui das mudanças nas formações vegetais? Tá? Alguma dúvida? Se a professora perguntar para vocês quais são as ações do homem que provoca as mudanças nas vegetações nativas brasileiras, o que vocês vão me responder? Pode falar. Agricultura, criação de gado, desmatamento, as queimadas. Agropecuária. Isso. E mais o quê? Crescimento de cidades. Isso, crescimento das cidades. Muito bem. Aí lá na página 31, nós temos essa atividade aqui, ó. Nós temos 2 mapas, tá? Da vegetação do Brasil, ó. A vegetação natural e a vegetação natural atual, tá? Observe os tipos de vegetação brasileira no mapa do Brasil, vegetação natural. Depois, compare os 2 mapas e responda as questões. Então, olha só. Nós temos aí os 2 mapas, né? E nós temos as legendas, que vai falar qual é o tipo de vegetação, né? Já fiz a primeira. Isso. Nestes lugares. E aí está por cores, tá? Então, olha só. Aqui na telinha, ele tá mais escuro, mas aí no livro de vocês tá mais claro, tá? Para ver aí, ó. Então, a caatinga, ela é representada pela cor amarela. Olha só, ela tá aqui, ó, nesta região do Brasil, ó. Ó, da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas. Então, ela está nesta região, ó, tá? Aí nós temos a campinarana, que está aqui, ó, bem pouquinho na região da Amazônia ali e de Roraima, certo? Depois nós temos os campos, que é por esse tom de um amarelo mais claro, que está no sul do Brasil, ó. Nesta região dos campos, isso. Depois nós temos a região do Cerrado. Professora. Oi? Esses negocinho em branco, assim, tipo queimada, eles são queimada? Nós já vamos ver aí. Só um pouquinho, tá? Aí nós temos aqui, ó, o cerrado, que está em laranja, né? Olha só, então, ó, como a professora falou. Então, a vegetação predominante no nosso Mato Grosso, ó, no nosso estado, é o cerrado, ó. Tá vendo? Ele tem também aí parte da floresta amazônica, né? Mas o que predomina aqui é o cerrado, né? Depois nós temos aí, ó, o Chaco Sul Mato Grossense, tá? Que é esse verde escuro.
Aí nós temos a floresta amazônica em verde, um verde mais musgo, né? Depois, floresta atlântica, que é esse verde mais claro aqui, ó. Tá todo nessa região. Depois, a floresta de araucárias, em marrom, né? Também aqui na região do sul. E a vegetação litorânea, tá? E aí, então essa aqui seria as vegetações do Brasil, né? Esse mapa, né? A vegetação natural do Brasil, certo? E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, do lado, o mapa atual de como está a nossa vegetação aqui, ó. Tá? Só um minutinho aqui, deixa a professora pegar aqui. Aí, Lucas, agora respondendo a sua pergunta, você falou o que é esses pontinhos brancos, professora? É o desmatamento? Aqui, ó, lá na legenda, nós temos aqui, ó, bem do lado esquerdo, nós temos aí, ó, área antropizada. O que é a área antropizada? Alguém sabe me falar? Área desmatada, tipo assim? Área desmatada? Também. Nós chamamos de área antropizada todas as ocupações do homem, tá? Todas as atividades que nós falamos agorinha, né? O avanço das cidades, o desmatamento. Terminei. Isso, tá? Então, todas aquelas atividades humanas que nós falamos, tá? As atividades que são esses pontinhos brancos aqui no nosso mapa, tá? Então, observe que aí no estado de São Paulo e do Paraná, nós temos aí, ó, quase que tomado, né, pela área antropizada, que então tem muita atividade humana nessas áreas aí, tá? Então, a preservação aí quase que não existe, né? Há muito desmatamento, queimadas, as cidades cresceram muito em torno das matas, tá? E aí, entenderam aí então agora? Sim ou não? O que são esses pontinhos branquinhos aí? São as ações dos homens sobre a vegetação brasileira, tá? E aí nós vamos para as questões, tá? Já fiz. A professora vai explicando para vocês e vocês vão responder depois, tudo bem? Na letra A, que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro? Floresta amazônica. Isso, muito bem, Lucas. A floresta amazônica. Então, vocês podem olhar aqui no mapinha para poder responder, tá? Letra B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Floresta amazônica e cerrado. Mas aí, aqui está perguntando qual é a que predomina. Nós temos dois tipos de vegetação, né? Que é a do cerrado e da floresta amazônica. Mas qual predomina no Mato Grosso? Cerrado. Cerrado. Isso, cerrado, muito bem. Aí na letra C, que formações vegetais foram mais devastadas? Então, vocês vão olhar aqui, ó, e vão comparar os dois mapas, tá? Vão olhar aqui e vão verificar quais são as vegetações que mais foram devastadas. E vão falar, né, por que isso ocorreu. Aí tem tudo a ver com a área antropizada que a professora acabou de explicar para vocês, tá? Tudo bem? Agora na letra D. Lá na letra D, vocês vão citar 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada. Então, vocês vão olhar aqui e vão verificar. Eu coloquei 5. Tudo bem, tá? Então, vocês vão colocar aqui 4 unidades federativas, ou seja, 4 estados onde a área
onde predomina a área antropizada. Professora, Oi. Pode falar? professora, pode Oi? colocar só, por exemplo, sigla, sei lá. Pode colocar a sigla do estado. Pode sim, Noah. Tá? Aí nós vamos lá para a página 32. Lá na página 32, vocês vão comparar, ó, o mapa do Brasil lá da página 24, tá? O mapa do Brasil lá da página 24, tá? Que vai falar sobre o clima. E o mapa que nós vimos agora, esse mapa aqui, tá? Vocês vão comparar esses dois mapas da página 31. E depois vocês vão analisar as imagens aqui abaixo, associando o clima à respectiva vegetação. Lá no material de apoio que nós lemos sobre as vegetações, vocês observaram que cada vegetação ela tem um determinado clima, né? Para ela poder existir, ela precisa daquele clima. As plantas do cerrado, elas têm uma característica com as folhas mais pequenas, né? Com os troncos com cascas. Então, elas têm todas essas características. Então, a vegetação, ela também depende dos climas para poder sobreviver. Por exemplo, uma planta que é do clima muito quente, vamos dizer aqui do clima tropical. Será que ela vai conseguir sobreviver num clima subtropical, que é um clima Não. mais frio? Será? Não. Não, né? Não. O que vocês vão fazer aqui, ó? Então, nós temos aqui letra A, clima equatorial. Letra B, clima tropical semiárido. Letra C, clima tropical. E letra D, clima subtropical. O Cerrado, em Alto Paraíso de Goiás, 2017. Qual será o clima do Cerrado? Será que ele é clima equatorial? Ele é tropical semiárido, tropical ou subtropical? Aí eu vou colocar a letrinha aqui respondente ao clima. A floresta amazônica, em Barcelos, no Amazonas, tá? O clima dela é equatorial, tropical semiárido, tropical ou subtropical? E os campos em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul? Qual é o clima predominante nos campos? E qual é o clima, né, predominante na Caatinga? Subtropical, tropical, tropical semiárido ou equatorial? Aí vocês vão responder aqui, tá? Aí nós vamos para as atividades lá do LA, tá? Vocês vão pegar aí o LA na página. Deixa eu pegar aqui a página. Lá na página 70. E aí, nós temos um enigma para ser decifrado, tá? Decifre o enigma e relembre o nome do conjunto de espécie de planta de determinado local. Olha só, nós temos aqui, ó, para cada letra nós temos um desenho, tá? E aí vocês vão decifrar qual é o nome que se dá ao conjunto de espécies de planta de um determinado local. Certo? Aí na número... Já formei uma. Oi, Lucas. Eu já formei uma. Já descobriu, né? Aí, na número 4 do LA também. Complete a cruzadinha. Aí nós temos uma cruzadinha, ó. O que vocês vão fazer? Vão pegar as dicas e vão completar aí a cruzadinha, ó. Letra A. Então, vocês vão colocar aqui na letra A, ó, preencher aqui, ó.
A floresta constituída por pinheiros brasileiros. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente na região sul do Brasil, onde predomina o clima tropical. Então, como é o nome dado à floresta constituída por pinheiros brasileiros, tá? Na letra B, é formado por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Está presente na porção central do território brasileiro. Como é chamado, então, esse tipo de vegetação? Tá? Aí a letra C. É a floresta típica de clima quente e úmido, composta de árvores de grande e médio porte. Também é chamada de floresta equatorial. Como então? Como é o outro nome dado à floresta equatorial? Tá? Na letra D, formação vegetal constituída por gramíneas, muito utilizada como pasto natural para alimentação de gado. Está distribuída pelo extremo sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Então, como é chamado esse tipo de vegetação? Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Não. Não? Olha só, então. Aí nós temos, a professora vai passar aqui a última atividade, que é lá do LD, tá? É só a sessão do que eu estudei. Nós vamos, para vocês relembrarem, tá? O que ficou, o que nós aprendemos aí sobre este capítulo. Aí lá na sessão que eu estudei, tá assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. E que vocês irão fazer aqui, nós temos um mapa mental, tá? Lembra que a professora falou que esse mapa mental é muito bom para a gente conseguir estudar, né? Para a gente aprofundar aí o que nós já estudamos, o que ficou pendente, o que não entendeu direito. Aí é bom para organizar as ideias, tá? Então, o que vocês vão fazer? No caderno, vocês vão copiar esse esquema aqui, ó. Tá vendo? E vão responder dando continuidade ao mapa mental aqui. Então, nós temos aqui o clima. O que é um clima? Aí vocês vão arrastar mais uma setinha, mais um quadradinho e vão escrever o que é um clima. Aqui, a mesma coisa aqui, ó. O que define as zonas climáticas da Terra? Então, vamos puxar mais uma setinha e escrever o que define as zonas climáticas da Terra. E depois, quais são as zonas climáticas da Terra? Mesma coisa. É para fazer isso no caderno ou no livro mesmo? No caderno, tá? No caderno. Aí, então, puxa mais uma setinha aqui, um quadradinho e escreva o conceito, né, das zonas climáticas da Terra. E quais são os climas brasileiros, certo? A mesma coisa vocês vão fazer aqui com as formações vegetais. Vão puxar uma setinha, um quadradinho e vão colocar o que são as formações vegetais. Professora, eu vou ter que ver para mim fazer esse daí, porque o meu computador está descarregando. Tudo bem, tá? Aí, quais são os fatores que interferem nos tipos de vegetação? As ações do homem, quais são esses fatores que interferem? Que a professora perguntou para vocês. E quais são as principais formações vegetais do Brasil, tá? Então, é só completar aqui o mapa mental que está no livro. Mas aí vocês vão copiar, né, e fazer no caderno. Tudo bem? E aí, vocês tiram uma foto do mapa mental de vocês e mandam para a professora verificar como que vocês fizeram. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não? Turminha, então é isso aí. Hoje a nossa aula foi sobre as mudanças, né? Sobre as vegetações nativas e a professora vai passar um recado para vocês. O livro 3 já está disponível para pegar na escola, tá?
na parte da Eu sabia manhã. que ia ter livro 3. Isso, na parte da manhã, tá? Das 7 às 11 já está disponível para vocês pegarem. Tudo bem? Ó, então a professora tá morrendo de saudade de vocês, tá? Muitas saudades. A professora queria aí dar um abraço em cada um, então sintam-se abraçados, tá bom? E ó, amanhã não esqueçam da nossa aula de língua portuguesa. Amanhã nós vamos fazer uma atividade bem bacana, tá? Nós vamos fazer as atividades, completar as atividades ao vivo. Então, quero todo mundo participando, tudo bem? Ok? Ó, beijo, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.